Muito bom dia, são 7h08, está começando o Jogo Rápido desta quinta-feira, dia 6 de junho, dia 6/6 de 2024. Agradeço a você que está nos acompanhando aí pela Rádio NN-FM e também pelo NN Play. É hora de falar de futebol de uma forma diferente, de uma forma muito dinâmica, como sempre nós trazemos aqui no Jogo Rápido. E vamos primeiro às informações do Asa. O Asa que está em preparação para a partida contra o Itabaiana. O jogo acontece no próximo domingo, lá em Lagarto. E a dúvida é sempre o que é que Rodrigo Fonseca, vulgo Fonsecão, vai fazer. Será que muda no meio de campo? Será que muda a formação? Qual será a estratégia para esta partida? É o primeiro colocado enfrentando o segundo do grupo A4. E quem vai trazer as informações é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Tô na área. Bom dia pra você, um abraço a todos que estão nesse momento acompanhando o Jogo Rápido, as principais informações esportivas no início desta quinta-feira. O time do Asa realizou o treinamento ontem, quarta-feira. Técnico Rodrigo Fonseca fez um técnico tático, deu folga aos jogadores no período da tarde, porém hoje, quinta-feira, a equipe possivelmente trabalha em 2 períodos. O Rodrigo Fonseca já praticamente definindo o time que vai atuar diante do Itabaiana nesse jogo de 6 pontos lá no Barretão, na cidade de Lagarto. Vale salientar que o mais provável que o Rodrigo Fonseca defina a equipe é com o zagueiro Railon, já que é canhoto e ele tem a ausência do Ítalo Rogério no sistema defensivo, punido com o 3º cartão amarelo. Então possivelmente o Asa deve jogar diante do Itabaiana com Bruno Pianissolo, Paulinho, o Rony Lobo, o Railon e o Gabriel, Bruno Menezes, Aleph, Wesley e Didira, Grafite e João Cabral. Essa é a provável formação do Asa para encarar o Itabaiana. Vale salientar que é um jogo de 6 pontos. O Asa quer vencer mais uma fora de casa para distanciar 4 pontos do vice-líder, que é a equipe sergipana, o Itabaiana. Hoje o Asa é o líder com 12 pontos e o Itabaiana fungando ali no cangote dos jogadores do Asa, né? O Asa quer fazer, abrir 4 pontos de diferença, que seria uma distância considerável para a classificação. O Asa vencendo, inclusive, André, esse jogo contra o Itabaiana, o Asa vai a 15 pontos. Está classificado virtualmente. Lógico que matematicamente ainda não, mas virtualmente sim. E eu diria até que se o Asa vencer essa partida fora de casa contra o Itabaiana, a briga é pelo primeiro e o segundo colocado, e o Asa leva uma vantagem em cima disso pelo fato de ter no confronto direto vencido a equipe sergipano Itabaiana. Então assim, é uma estratégia muito firme dos jogadores do Asa, da comissão técnica. Vencer a partida, chegar a 15 pontos, deixar praticamente essa classificação encaminhada para o primeiro mata-mata, ser possivelmente o primeiro colocado do grupo e ainda ter uma tranquilidade para que o técnico Rodrigo Fonseca, em termos de uma classificação antecipada, possa rodar o elenco para fazer experiências essa que ele já faz nos treinamentos, no time reserva, jogando com 2 meias, o Anderson Feijão e o jogador Léo Cereja. De repente, com uma possível classificação antecipada, o Asa pode fazer esse experimento em uma partida oficial para ver o desempenho desses atletas, desses jogadores. Agora, primeiro precisa ter a tranquilidade da classificação assegurada para o primeiro mata-mata. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, são 7h12, continuando com o nosso programa, vamos direto agora a Palmeira dos Índios, trazer informações do CSE. CSE que não vive um bom momento no campeonato e em termos administrativos, muito menos. Mas quem vai trazer as informações é o nosso repórter Valmir Lopes. Grande abraço para você, André Áviles. Bom dia para os amigos do Jogo Rápido. A equipe do CSE trabalhou na tarde de ontem, já sob o comando do novo técnico, o Leandro Campos, que chegou à Palmeira dos Índios. Foi apresentado o elenco
e em seguida realizou trabalhos no estádio Juca Sampaio, aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Hoje pela manhã a equipe folga, mas à tarde, a partir das 14 horas, viaja com destino à cidade de Quebrangulo, onde lá vai poder realizar trabalhos sob o comando do técnico Leandro Campos e também do preparador físico, o Vitor Albuquerque. A equipe do CSE que está se preparando, se ajustando para a sua partida de fundamental importância no próximo sábado às 17 horas no estádio Juca Sampaio. É importante destacar que para essa partida o técnico Leandro Campos já poderá contar com os retornos do Diego e também do jogador Luiz Fernando. Ambos estiveram entregues ao departamento médico do clube e com isso já retornaram aos trabalhos e deverão estar à disposição de Leandro Campos no próximo sábado para enfrentar a equipe do Petrolina. O CSE que já anunciou também preço do ingresso R$20 e dá direito a entrar 2 pessoas com apenas um ingresso. Portanto, o torcedor vai pagar o ingresso, vai comprar o ingresso por apenas R$20 e aí vai convidar a esposa, o esposo, o filho, o amigo, enfim. Então essa é a promoção que a diretoria do CSE está fazendo para a partida entre CSE e Petrolina no próximo sábado, 17 horas, no estádio Juca Sampaio. Aqui em Palmeira dos Índios, hoje o dia amanheceu chovendo. Acredito que se continuar assim, fica até difícil da equipe trabalhar lá no estádio municipal da cidade de Quebrangulo. A dificuldade maior do CSE continua sendo essa questão de campo para treino, já que o estádio Juca Sampaio, se utilizado nesse tempo de chuva para treinos, acaba danificando o gramado, que não está muito bem, principalmente devido a esse tempo chuvoso. E aí a gente observa uma certa lama, uma certa lama no estádio Juca Sampaio, mais precisamente no campo de jogo. CSE, vida nova e em busca dessa primeira vitória no próximo sábado, jogando em Palmeira dos Índios. Informações do CSE. Reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h15, continuando com o nosso programa, agora nós vamos ao comentário de Viderlan Araújo, que vai falar especialmente aí sobre o CRB, que perdeu ontem o primeiro jogo da final para o Fortaleza e também sobre, obviamente, o futebol alagoano. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN, um grande abraço. Ontem acompanhamos e comentamos também a primeira partida da decisão da Copa do Nordeste. O CRB perdeu pelo placar de 2-0 para a equipe do Fortaleza, com 2 gols provocados por falhas na composição defensiva. Não só os zagueiros Simon e também Fábio Alemão, mas os laterais Matheus Ribeiro, lateral esquerdo, e também pelo lateral direito Hereda, e a composição da marcação no meio-campo com Falcão e com João Pedro. Eu poderia até colocar também neste comentário sobre pontos de fragilidade que o CRB apresentou numa decisão de Copa do Nordeste, os homens da parte ofensiva, como Facundo Labandeira e como o Léo Pereira. Essa situação que nós acompanhamos do jogo traz uma necessidade muito grande de refletirmos o que é jogar uma final de Copa do Nordeste. A equipe do Fortaleza tem mais qualidade, isso todo mundo sabe. A equipe do Fortaleza tem mais investimento, isso também todo mundo sabe. Mas dentro de campo, o que nós vimos ontem foi uma equipe que soube tirar proveito dos erros do adversário. E é o que prevalece em jogos de final, quando 2 equipes bem estruturadas e na composição, primeiro jogo na casa do adversário ou primeiro jogo como mandante, pode trazer uma mudança de comportamento numa leitura em que é preciso tomar o controle da situação para depois pensar em administrar ou valorizar um resultado. Fortaleza fez isso. Em 10 minutos matou a partida, os 2 gols já no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo poderia ter feito mais 1 ou mais 2 gols, mas preferiu também manter uma margem de segurança, entendendo que o crescimento do CRB seria uma situação notória e previsível para o decorrer da partida, pensando no duelo da volta em Maceió no próximo domingo. A decisão já está definida? O CRB não precisa nem entrar em campo porque o Fortaleza já é o campeão da Copa do Nordeste? Óbvio que não. Só que agora, a situação do CRB para a disputa da Copa do Nordeste e para o título da competição será mais exigente.
O CRB precisará saber jogar mais, ficar mais atento e aproveitar melhor as oportunidades do jogo. Praticamente não criou situações claras de gol. O único gol que o CRB fez em uma cabeçada do Anselmo Ramon foi anulado e muito bem anulado pela arbitragem. Para a partida do próximo final de semana em Maceió, o CRB vai precisar fazer muito mais na parte ofensiva, que deixou a desejar no jogo de ontem, para poder continuar sonhando com o título da competição. Eu diria que se tivermos no cenário do jogo um gol do CRB no primeiro tempo e uma busca incessante na segunda etapa, e forçaria essa partida para a decisão por pênaltis, eu diria que seria um desenho muito favorável, porém difícil de acontecer pelo outro lado. O Fortaleza, cheio de qualidade e que tenho certeza, por ser um time matreiro, que veio jogar aqui com os elementos que tem diante dessa vantagem construída no primeiro jogo. Um forte abraço, uma ótima sequência de jogo rápido. Estaremos de volta à noite no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros. Segue você dentro do Comando 91. Na sequência, dando sequência também ao jogo rápido. Um abraço à nossa audiência e para todos os ouvintes da 91,5. 7h19, continuando com o nosso programa, fazendo breves comentários aqui, especialmente da equipe do Asa. Eu acredito que o técnico Rodrigo Fonseca, pelo que vem acontecendo no dia a dia do Asa, especialmente com outras informações que a gente também vai conseguindo, ele deve mudar pouco, se mudar a equipe do Asa para o jogo contra a Itabaiana. O Cardeal trouxe inclusive a informação que deve ser o Railon, o substituto do Ítalo Rogério, e aí a gente imagina já o seguinte: o substituto hoje do Ítalo pode ser o Railon, e é aquele imediato. E fica um pouco simples da gente imaginar que será isso, porque o Railon é canhoto. O Ítalo também é canhoto, então fica para o Asa e é confortável, inclusive, para o técnico Rodrigo Fonseca. Confortável, eu falo nesse elemento de ter o pé dominante, um para cada zagueiro, ou seja, do lado esquerdo Ítalo Rogério e Railon, para facilitar para o torcedor que está acompanhando. Do lado direito, Rony Lobo e Jean Peter. Então, um vai substituir o outro. E o Benê também, que está nessa briga aí, não está sendo relacionado, mas é um dos zagueiros da equipe do Asa, que joga do lado direito também, aliás, joga do lado esquerdo, melhor dizendo. Ele que não vem sendo relacionado, perdeu um pouco de espaço, mas é, obviamente, um dos defensores da equipe do Asa. E acredito, e já é minha opinião, se for para mudar algo, ou coloca a figura de um meia, como eu venho falando durante toda a semana, ou mantém, aliás, retorna com aquela configuração com o Colina de primeiro volante para liberar mais o Aleph, como foi feito na segunda etapa contra a equipe do Retrô, que o time evoluiu, especialmente na fase ofensiva, porque com o Colina o time fica com muito mais consistência no meio de campo. Ele faz o jogo de sustentação para criar possibilidades do Wesley adiantar mais, para criar possibilidade do Aleph também criar mais. E aí vem toda aquela estrutura que o Asa conseguiu implantar, um padrão do Campeonato Alagoano. Foi assim que o Asa chegou à final do estadual, inclusive. Então hoje eu voltaria ou com o Colina ou colocar a figura de um meio-campista mais centralizado, tirando o Bruno Menezes e trazendo o Didira para fazer esse terceiro homem aí do meio de campo, sem a bola. Com a bola ele viraria um ponta, que é como a gente chama hoje no futebol, ponta construtor. Falando do CSE, o CSE tem hoje o novo técnico Leandro Campos, inclusive ele já falou para a imprensa, falou que gostou do que viu. Possivelmente vai trazer alguns jogadores, contratações para a equipe do CSE, o que para mim vai trazer, mas deve ser com muita dificuldade. A maioria dos jogadores com qualidade nesse momento, tanto no Brasileirão da Série D, da Série C, inclusive com times também jogando segundas divisões, estão jogando. Então a dificuldade vai ser essa, vai ter que tirar alguém de um lugar para trazer para o CSE. E principalmente o grande ponto, o grande objetivo e o desafio, melhor dizendo, do Leandro Campos é fazer com que a individualidade que existe na equipe do CSE, a individualidade positiva, as valências individuais, elas se agreguem ao coletivo, porque não está acontecendo. Para a equipe do CSE não deu uma tanta liga, vamos dizer assim, nesse Brasileirão da Série D. Apesar de que, repito, para mim tem jogadores de muita qualidade. No entanto, o CSE vai perder um agora, e o Ibson Melo, sábado, que para mim é craque de bola, é um dos principais, aliás, é o principal jogador do CSE, vai ter que repor. E não é fácil você repor uma figura como o Ibson Melo, que tem muita qualidade, e outros problemas que o clube vive em termos de dia a dia, principalmente logística.
problemas com campo, dificuldade para achar um campo para treinar. Hoje, segundo informações, o Valmir trouxe a informação, vai treinar em Maribondo, mas foi uma dificuldade enorme para conseguir o campo de Maribondo. E outro ponto que são salários atrasados. Eu trouxe ontem a informação. Inclusive, repito, quando eu venho trazer informação aqui sobre salários atrasados, é porque eu vou apurar de forma correta, como manda o bom jornalismo. Inclusive, as fontes que eu tenho em Palmeira dos Índios são figuras que estão no meio da situação, ou seja, fontes seguras. A comissão técnica não recebeu salário ainda. O Jaelson recebeu a sua grana porque pediu desligamento e tinha que receber para ir embora. Para mim, isso no futebol, não só com o CSE, é inadmissível. Segundo o próprio CSE, segundo o presidente Barbosa, inclusive, em entrevista ao Futebol Show, ele disse que o repasse da prefeitura chega dia 15. Hoje são 6 de junho. 21 dias de atraso de salários. E como é que fica essa rapaziada que está lá no dia a dia? Como é que fica? Como é que paga a conta? Como é que trabalha satisfeito? Como é que não tem problemas dentro do clube? Porque você vê uma pessoa que está lá trabalhando junto com você, recebendo, e você não. É trabalho. Independente se é o presidente Barbosa, poderia ser outro, independente se tem um problema com o repasse da prefeitura, que é o patrocinador master, aliás, é quem manda no CSE. Então, infelizmente, o que acontece de ruim e errado fora de campo, dentro de campo vai interferir. É o que está acontecendo com o CSE, aquilo que eu falei. O Leandro Campos, se soubesse da situação que estava, sei não, viu? Sei não. Mas aí a gente torce para que melhore nesse Brasileirão da Série D. E rápido, falando do CRB, o CRB não foi o CRB eficiente na parte defensiva que foi contra o Bahia. Aconteceram erros e o Fortaleza, como o Canhão disse agora há pouco, foi inteligente ao saber aproveitar esses erros. Mas o primeiro tempo do Fortaleza contra o CRB foi predominante. Quando começou ali 15, 20 minutos do primeiro tempo, que baixou aquele ritmo, aquele nervosismo de final, o Fortaleza foi soberano na primeira etapa, poderia inclusive sair com mais gols. E aí, irmão, 2-0 lá dentro, eu falei ontem no Futebol Show, 1-0 ainda dá pra tirar. Agora, 2-0, eu posso queimar minha língua, mas pode gravar aí, Pirulito. Dificilmente, viu? Dificilmente. Foi bom chegar à final, foi o maior jogo, vai ser o maior jogo da história do futebol lagoano, mas 2-0 em cima do Fortaleza, que é uma excelente equipe, vai dar ruim para o CRB, infelizmente. Mas agora a gente vai trazer informações do Giro do Placar Esportivo com o Marco Aurélio, trazendo todas as informações do que aconteceu ontem e do que vai acontecer hoje no futebol nacional e internacional. Bom dia, Marco. Bom dia, André, a todos os amigos aqui da NNFM e também a você que nos acompanha através do NN Play, no canal no YouTube, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com informações do Giro do Placar Esportivo, falando aí dos resultados de ontem e também da agenda de jogos dessa quinta-feira. E claro, começando com esse jogão aí ontem, lá na Arena Castelão, lotada, inclusive, uma festa do torcedor lá do PC. O Fortaleza que ontem venceu, então, nesse primeiro jogo da grande final da Copa do Nordeste, o CRB por 2-0, né? Gols aí de Moisés Lucero, fizeram os gols aí do Fortaleza, que venceu esse primeiro duelo da grande final da Copa do Nordeste 2024. Fortaleza 2, CRB 0, jogo de volta sendo no próximo domingo, aqui no estádio Rei Pelé em Maceió, né? Jogo às 16 horas e 30 minutos, então aí para ver o jogo de volta aí, para ver quem será o grande campeão da Copa do Nordeste dessa temporada, né? Fortaleza já dando esse grande passo de ter vencido o primeiro duelo aí ontem lá na Arena Castelão. Ontem também teve jogo pela Série A, jogo atrasado, 2 jogos atrasados aí pela Série A, né? O Juventude, que ontem venceu o Atlético Goianiense por 1-0. E lá na Arena Pantanal ontem também teve bola rolando para Cuiabá 0, Vitória da Bahia 0, por os 2 jogos aí pela Série A, jogos atrasados aí pelo Brasileirão da Série A. Futebol internacional, ontem teve também amistosos internacionais, inclusive, né, as seleções se preparando aí para a Eurocopa e também algumas seleções já visando também a Copa América. Ontem a Dinamarca venceu a Suécia por 2-1 aí nos amistosos internacionais. A Bélgica venceu aí o Montenegro por 2-0. A seleção francesa ontem venceu o Luxemburgo por 3-0. Terceiro gol, inclusive, do Mbappé, novo contratado aí do Real Madrid. Quem também venceu ontem, venceu de goleada, é a Espanha, né? Venceu ontem a Andorra por 5-0 aí a seleção espanhola.
Quem também venceu de goleada foi a seleção do Uruguai, que está se preparando também junto com a seleção mexicana para a Copa América lá nos Estados Unidos. E o Uruguai ontem goleou o México por 4-0. Detalhe, jogo que aconteceu ontem aí, a preparação aí também das duas seleções, e o Uruguai goleando por 4-0 por alguns resultados de ontem. A agenda de jogos de hoje, um fato até inusitado, viu, André? Apenas jogos internacionais, né? A seleção holandesa que joga hoje contra a seleção do Canadá é outro que também está se preparando aí para a Copa América. A Holanda para a Eurocopa. Jogo hoje às 16 horas. A Holanda enfrentando a seleção do Canadá, então, para preparação aí, amistosos internacionais. No futebol nacional, tudo parado. A galera só treinando aí, visando já o próximo final de semana, André. Muito bem, são 7h28, terminando aqui com estas últimas informações do Marco Aurélio. Mas eu queria trazer algo interessante que ontem a gente trabalhando, né? Eu fui ver os jogos do Internacionais, como o Marco trouxe agora. Aí, aliás, eu vi primeiro as notícias, né? Especialmente no Instagram, que é muito rápido, né? Pra chegar nos... Aí tava todo mundo falando aqui, ó. Mbappé destrói no amistoso. Mbappé dá um passe e faz um gol. Eu fui ver contra quem foi. Luxemburgo. França 3, Luxemburgo 0. Luxemburgo. É aquilo que eu falo pra você. Às vezes, é óbvio que o jornalismo ele vai querer dar uma manchete, e isso é natural do jornalismo. É natural que vai ser uma manchete estrondosa para receber cliques. Agora eu vou dizer um negócio. O Nelson Rodrigues, cronista e escritor, ele falou sobre o complexo do vira-lata, sobre o brasileiro. Se fosse a seleção brasileira vencendo por 3-0 o Luxemburgo, tava todo mundo dizendo que era obrigação. Brasil! Que tem que vencer, que não sei o quê. Aí França vence por 3-0 o Luxemburgo, Mbappé dá show. Peraí, homem. Peraí também, né? O cara pega os times grandes, acaba com todo mundo, imagina o Luxemburgo, como se fosse algo extraordinário. E outra, o passe que ele deu foi um passe de lado, o cara estou de longe. Eita, meu Deus do céu. Mas é isso aí, né? É isso aí. Se fosse brasileiro, não teria essa repercussão. Mas bora lá. Voltaremos a falar de futebol às 19 horas dentro do Futebol Show, trazendo tudo o que vai acontecer para os times alagoanos, CRB que perdeu ontem, CSA, ASA e CSA. Então, espero vocês às 19 horas dentro do Futebol Show. Vocês continuam com o Comando 91, Ailton Ávila, Clevane Henrique, Ariane Guedes e toda a equipe trazendo informações e prestação de serviço. Ontem, o Ailton Ávila estava na casa, o pai do CRB não. Volto mais tarde. Grande abraço.